Olha só, meu povo de Deus, 6 horas, 6 minutos e a gente começa o nosso programa de hoje com essa história que dói o coração da gente, que acaba com o coração da gente, né? Principalmente para essa pessoa que encontrou esse bebezinho. Presta atenção, esse caso aconteceu ontem em Campina Grande. O corpo de um recém-nascido foi encontrado aqui, ó, nesse terreno, né, onde está acontecendo a construção de um loteamento, ali no bairro Bodocongó. Isso foi ontem à tarde. Um homem, ele estava passando pelo local, quando ele viu, chamou a atenção dele, né, alguma coisa no meio daquele terreno. Ele chegou perto, foi ver, era o corpinho de um bebê que já estava rodeado por urubus. Meu Deus do céu. Deixa eu chamar aqui a Glaucinha Araújo, que ela tem informação, perdão, a Vanessinha Costa. É hoje, hein, meu filho? A Vanessinha Costa, que ela tem informações sobre esse caso triste e lamentável que acaba com a gente, né, Vanessinha? Bom dia para você, bom trabalho, bem-vindo aqui ao Correio Manhã, tá bom? É de partir o coração, João, principalmente iniciar o programa com uma história tão pesada como essa. Bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha aqui no Correio Manhã nesta terça-feira. A gente pede licença para falar de um assunto difícil de administrar. Ontem à tarde, por volta das 3 horas da tarde, foi feita uma denúncia à Polícia Civil quando um morador estava passando, uma pessoa comum, estava passando no bairro de Bodocongó, próximo a esse loteamento de casas que você falou que está sendo construído, e percebeu que havia uma movimentação de urubus diferente do normal naquela região. Ao se aproximar, então, encontrou o corpo de um recém-nascido em uma sacola plástica. Essa pessoa que estava passando no local testemunhou o caso para a nossa equipe. Rafael Gonçalves, nosso repórter de Campina Grande, esteve no local, apurou mais informações e também conversou com essa testemunha que detalha em qual situação ele encontrou esse corpo, qual era o momento que ele estava passando, como foi que ele se deparou com essa história e então denunciou a Polícia Civil. Vamos acompanhar o que essa testemunha que preferiu não se identificar falou com a gente. De longe eu percebi os urubus, né? Aí na hora que eu ia passando, tive a curiosidade de espantá-los. E quando eles subiram, vi essa cena macabra, né? Que na qual, para nós que somos cristãos, para mim foi muito marcante, né? É uma pessoa vinda ao mundo já sofrendo do jeito que foi. Você encontrou o corpo em que área aqui? Onde ele se encontra. Onde se encontra já sendo comido pelos urubus. O corpo aparentemente estava debaixo de pedras. O estado que você encontrou o corpo? É isso que vocês estão vendo, já em decomposição e os urubus já se alimentando dele. Essa pessoa que encontrou o corpo, normalmente, né, claro que ficou em choque e informa que esse corpo estava dilacerado. A perícia chegou no local e o corpo foi encaminhado para o NUMOL, o núcleo, né, de medicina legal, medicina e odontologia legal de Campina Grande, para poder também ser periciado e entender se esse corpo dilacerado ele realmente foi entregue já assim no local, abandonado dessa forma, ou se foi devido à ação de animais que estavam no local por ser um corpo em decomposição. Outra investigação que deve ser realizada pela Polícia Civil é se foi a atividade de um infanticídio, que é quando se tira a vida da criança durante ou ao fim do parto, poucos minutos após o parto, por ser um recém-nascido que foi encontrado ainda com esses sinais de parto, como placenta, cordão umbilical, ou se foi um aborto propriamente dito. A delegada Renata Dias, da Delegacia de Homicídios, também conversou com Rafael Gonçalves e trouxe um pouco desse detalhamento de qual investigação deve ser seguida. Vamos acompanhar. Quando a Delegacia de Homicídios foi acionada, nos dirigimos ao local, juntamente com peritos do IPC, e de pronto se constatou que se tratava de um recém-nascido do sexo masculino, onde apresentava o cordão umbilical e restos de placenta. Então, as investigações agora seguem no sentido de se apurar se se trata de um aborto ou de um infanticídio seguido de ocultação de cadáver. Doutora, pelo que se pôde observar, esse corpo estava dentro de um saco plástico, não é isso? Sim, ele estava dentro de um saco plástico e como o morador, que foi quem noticiou os fatos, trouxe, possivelmente foi descoberto por animais existentes no local e foram esses animais que terminaram vilipendiando o corpo.
Exatamente, não se pode dizer que houve ali uma prática de violência humana até esse momento, porque aparentemente foi mesmo uma ação de animais. Exatamente. Segundo a testemunha ocular, que foi ela que encontrou o corpo, ela viu quando o animal estava com com membros da criança. Caso aí lamentável, né? Todo acompanhado ontem por Rafael, na tarde, por volta das 3 horas, quando a denúncia foi feita, e é um caso que segue repercutindo, segue em investigação pela Polícia Civil para entender de que forma foi realizado esse corpo foi então deixado ali às margens do bairro de Bodocongó, na região, de que forma ele foi deixado, se encontra-se alguma pista de quem realizou essa situação e se de fato foi um infanticídio ou um aborto. São questionamentos que a Polícia Civil deve investigar e resolver nos próximos dias. João, volto com você. Eu acredito, Vanessinha, posso estar errado, mas eu acredito que não vai ser difícil a polícia localizar a mãe dessa criança, né? Até porque parentes, amigos, né, devem ter acompanhado a gestação, a não ser que ela tenha conseguido esconder essa gestação. Então, para mim, a polícia vai localizar essa mulher com muita agilidade. Obrigado, viu, Vanessinha? Isso me faz lembrar, olha só, onde o corpinho foi encontrado dentro de um saco de lixo. O que chamou a atenção desse homem é que ele viu vários urubus ali, os animais, cercando essa sacola. Quando ele chegou perto do saquinho plástico, ele viu que alguma coisa estava estranha. Aí ele foi verificar quando notou que era o corpinho de um bebê. Meu Deus, imagina só o choque, o impacto desse homem, né? Que localizou esse bebezinho. Isso me faz lembrar, Anderson, meu povo querido de casa, lembra daquele caso em Bahia, aliás, em Cabedelo, que a câmera flagrou? Lembra disso? Que a câmera flagrou um homem jogando uma sacola dentro de um latão de lixo. Aí, o funcionário que recolhe o lixo foi lá e viu que dentro daquela caixa, daquele saco plástico, tinha o corpinho de um bebê. Lembra disso? Pois é, aquele corpinho continua no ML. Até hoje não foi retirado. Está há mais de 2 anos lá. E agora a gente revive essa história, só que em Campina Grande agora o corpinho foi abandonado ali também. Claro que a polícia já está investigando essa história. É de cortar o coração realmente, né?